Fala pessoal, agora eu vou falar aí o que eu achei do novo filme de Kimetsu no Yaiba, o Castelo Infinito. Será que os três filmes vai ter o mesmo nome? Não, né? Não faz sentido, né? Acabei de ser idiota. Enfim, eu anotei aqui alguns tópicos que eu quero falar, porque eu vi aí no YouTube, né? Muita gente falando bem, falando maravilhas e tal. Eu não achei tudo isso não, mas quer dizer, é bom. Enfim, vamos lá. Primeiro ponto, ver os caçadores em treinamento, lutando de verdade é legal. Apesar que isso é bem curto, é um adicional, pelo que eu entendi. Que é aquele pessoal que fica ali ajudando os Hashira, com aquele uniforme. Eles andam de um lado pro outro o anime inteiro. Acho que todas as temporadas tem eles. E eles são completamente inúteis. Parece que eles estão ali só mesmo para ser serviçal. Mas aqui no filme eles lutam. E é legal ver eles lutando, tipo assim, participando do contexto das batalhas, do contexto dos acontecimentos, que era algo que provavelmente era algo que eles deveriam ter feito desde o começo, porque eles era praticamente inútil, até chegar aqui no filme e finalmente ter uma participação, inclusive usando respiração. Enfim, a luta da Shinobu é épica, mas anticlimática e até um pouco frustrante pela forma que termina. Aqui é onde que já começa o problema. O pessoal vai ficar louco de raiva da minha cara. Apesar que eu não mostro a cara. Enfim, a luta é boa, ok? Por isso que eu coloquei. A luta da Shinobu é épica, é interessante ver ela fazendo isso. Mas vamos lá. Esse é o primeiro filme do final. Na verdade, dividiram em três filmes, mas honestamente acho que dois estava ótimo. Ah, não, eu preferia em estilo anime, pra falar a verdade. Mas enfim. Ela faz ali dois golpes especial e no terceiro ela morre. Você fala, que? Não. E é complicado porque como ele segue o padrão do mangá, não dá muito pra reclamar. Tipo assim, não ia ser diferente, entende? Eu acho que o problema é eu que criei muita expectativa. Porque no mangá eu acho que já é ruim. Todo o arco final já deve ser ruim. Tô falando de luta, ok? Tô falando de luta. E tipo assim, acaba sendo muito anticlimático, porque eu não lembro mais do mangá, então eu imaginei que ia ter muita luta, entendeu? Tipo assim, ela fazendo Shino Kabai. Primeira forma, segunda forma, terceira forma. Eu pensei que ia ter progressão de luta, entende o que eu quero dizer? Que ela ia evoluindo, ia brincando, ia morrendo. Se fosse pra morrer, tudo bem. Mas ia evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar ali no ponto crítico, que é quando ela usa o, o golpe final ali dela, que foi bastante interessante. Mas tudo isso é tudo muito rápido. E por que, que é anticlimático e frustrante, de modo geral? Porque tem muitas lutas acontecendo no filme. Né? É a Shinobu, é o Tanjiro, é o Zenitsu. E tudo isso no mesmo filme, entende? Que para ficar bom, cada um desses personagens, eles precisariam de 3 episódios. Da 3 episódios de quantos minutos que é Kimetsu? É 24 ou é 12? Mas enfim, eles precisariam de 40 minutos, precisaria de um negócio bem desenvolvido. E no meio da luta ainda tem que ter ali falar do passado da Shinobu, falar do passado do Doma. Eles têm que trocar umas conversas, tem que ter diálogo. Entende que a luta em si é pequena, eles lutam pouco, ela não dura, é rápida. É, conversa, primeira forma, né, um ataque especial, conversa, segundo ataque, recebe um golpe crítico e ataque final e acabou. E ela literalmente é absorvida. Eu já recebi spoiler do que vai acontecer depois, tal, que ela vence a luta. Pra falar a verdade, eu achei mais tosco ainda. Ao final, né, o Doma morrer no próximo filme, mas ok.
De modo geral, todos os luas superiores parecem mais fracos do que sua pose de fodões. Foram nerfados? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo. E essa é a minha opinião sobre os luas superiores nesse filme. Vamos lá. Pega lá da primeira temporada. A partir do momento que eles aparecem. Que eles só... Galera, presta atenção. Os luas superiores, eles só aparecem visualmente. Eu acho que eles aparecem na primeira temporada mesmo. Tipo assim, visualmente só aparece, eu não sei. Mas eu sei que o próprio anime vende eles ali como superiores mesmo. Só que quando chega no filme, o que a gente vê não, né? O que a gente o que eu vi foi que eles não pareciam tão fortes quanto parecia visualmente. O Doma, ele é bastante despreocupado, mas também é bastante forte. Só que a forma como ele vai morrer é patética. Na verdade, eu acho que é até furo de roteiro, mas nem vou entrar nisso. Porque na luta com a Shinobu, ele tem uma resistência a veneno absurda. Mas ok. Só que mesmo assim, eu esperava, tipo assim, que trabalhasse mais as lutas, como se ele realmente fosse superior. Tipo assim, o Tanjiro vai fazer um ataque com a espada, o maluco vai lá e para o ataque com o dedo. E depois já encaixa uma pancada nele. Você tá entendendo? Uma coisa mais que passa experiência de luta. Esses luas superiores têm 300, 500 anos, pessoal. 500 anos, 300, 100 que seja. Eles já lutaram muito com muitos Hashiras, com muitos caçadores de demônios. Eles deveriam ter uma skill superior. Só que eu acho que o problema é que o filme ele não cabia tempo suficiente para mostrar isso. E é onde que entra a minha frustração com os luas superiores, porque eles passavam uma aura de muito forte, de imponente. O único que realmente se destaca e tinha potencial, né, e eu vou falar depois, é o Akaza, né? Mas enfim, eu acho que eles ficaram nerfados, mas por causa do tempo do filme e também provavelmente no mangá eles devem ter sido escrito rushado as batalhas. Eu já lembro de ter visto isso quando estava nos mangá, que as lutas no mangá era bem rushada. Enfim, é triste. O drama do Zenitsu é legal, mas a luta também é anticlimática. Sim, tem ali o irmão dele, não sei se é irmão de sangue mesmo. E umas outras questões não dá pra entender, eu não entendi a legenda, pra falar a verdade. E eu vi em inglês, com legenda em inglês, aí vocês param pra pensar. Mas a luta também é rápida. A luta também é rápida. E eu acho que ele usa... Acho que é o mesmo esquema, cara. Eu acho que é três ataques especial. Que é basicamente a primeira forma e a primeira forma épica. E sabe, e é isso, não tem uma questão épica de luta. Ah, cara. Mas não é ruim não. E no caso do irmão do Zenitsu, ele não é um vilão tão especial na história. Né? Tipo assim, eu não foi um grande problema, mas achei um pouquinho anticlimático. Mas no geral a luta é boa. E o drama também. E de modo geral as lutas parecem simples. Olha o que eu tô falando aí do anticlimático. É justamente o ponto que mais, tipo assim, me deixou chateado. É que tem gente que acha que... Eu comentei em outros vídeos, ok? Que eu vi aqui no YouTube, em outro lugar. E o pessoal, nossa, não é bom não, é épico. Tipo assim, sabe? Me zoando. Mas tudo bem. Mas a verdade é que as lutas são simples porque elas acabam rápido e não tem... Deveria ter muito mais movimentos movimentos épicos, eu acho que essa é a palavra, entende? Tipo assim, ele vai fazer um golpe e aí ele recebe o golpe, mas também dá um contra-ataque que tem com o caso do Akaza, eles cortam a cabeça dele, ele vai lá e segura a cabeça e o outro vai lá e joga a espada, forçando a cabeça a cair, entende? É disso que eu tô falando e não tem muito disso em nenhuma luta.
só ali do Akaza, mas o Akaza ele consome um terço do filme inteiro, ok? Porque ali no do Doma, do Zenitsu, tudo eu esperava mais e entregaram menos. Enfim, não vou ficar reclamando demais não, para não ficar chato, né? Para não ficar só como se eu estivesse só reclamando. Próximo aqui, o filme usou muito espiritismo. Ah, uma coisa que aqui eu não aqui no caso do espiritismo, eu quero aproveitar para falar que o filme também ele inventou muita coisa nesse filme. Primeiro, esse espiritismo porque os personagens, os vilão, né, tanto a casa, acho que é só a casa, ou não é só a casa? Bom, eu acho que é a casa. Ele literalmente, não, a Shinobu também. A Shinobu conversa com a irmã dela. Presta atenção, a Shinobu conversa com a irmã dela. O espírito da irmã dela aparece e ela tá falando, ô irmã, eu não vai dar não, hein? Não vai dar. E a irmã dela falou, não quero saber. Dá seus pulos aí e vê o que você vai aprontar. Não, então tá bom. Vou resolver essa questão. Não, beleza então. Falou, falou. Você tá entendendo? Eles literalmente conversam e com a casa é a mesma coisa. Aparece um espírito lá, do, do conhecido dele do passado, e ele tenta, né? E ele dá um murro desse fantasma para ele desaparecer. O Tanjiro vê isso, entende? Não é uma questão interna, ele não tá pensando, ele tá vendo e conversando. Ah, enfim, eu achei isso tipo ok, mas ficou meio que numa questão meio de espiritismo. O que tá, tanto faz. Não muda muita coisa. A luta contra a casa é épica, mas é anticlimática e frustrante ao mesmo tempo. E o Akaza é muito poderoso. Aqui no caso do Akaza ser muito poderoso, eu quero começar falando de uma briga que teve, uma discussão, né? Não é briga não, uma discussão que teve. Muita gente falando que o Rengoku, é o Rengoku o nome dele? Ah, o Hashira do Fogo. Que ele podia ganhar do Akaza, se isso, se aquilo. E eu vi ali uns otakus falando que ele não tinha chance nenhuma. Quem lê o mangá sabia, né? E eu não tinha lido o mangá, mas vendo nesse filme fica claro que o Akaza é outro nível, outro nível. Tanto que o Akaza ele nem perde no filme, ele se destrói sozinho. Mas enfim, ele tem ia falar jutsu, mas pode chamar de jutsu, jutsu pode chamar de jutsu, jutsu, chama, faz igual Naruto. Ele faz ali a questão dos Ryuga, ele cria aquela aura Ryuga de 64 pau. Mano, é literalmente isso. Quem viu o filme sabe. Ele cria aquele coisa. Tem isso também, esse negócio lá dos Ryuga de Naruto. E no Hunter x Hunter também tem isso. E aqui o Akaza faz a mesma coisa, mano. Ele faz uma pose ali, cria um círculo. E acabou, mano. Você encostou, a porrada come. Porque ele detecta as intenções e não sei o que. E nisso ele fica muito apelão. E não só isso. Mesmo antes disso, à medida que ele vai lutando com o Tanjiro, ele vai ficando mais empolgado com a luta, mais irritado e mais brabo. Vou chamar assim, mais brabo. Ele vai ficando mais, entendeu? Tipo assim, mais eficiente na luta. Ele fala, então, vocês querem vir? Então vamos pra luta, vamos pra porrada. Entende? Ele vai crescendo como lutador. E isso é bom, isso é épico, é isso que eu queria que acontecesse também com os outros personagens. Mas o problema é que eu acho que eles não tinham tempo de tela e... Enfim, quem escreveu a história também não quis, né, não quis fazer um bom trabalho no arco final. Mas o Akaza ele cresce, cresce, cresce e vai embora, mano. E ele não quer perder não. Mas aí vem o drama, vem ali a parte que eu tô falando que é frustrante, que aí ele vai ficando dramático, né? Quando ele perde a cabeça, meio que ele recupera a consciência, mas o anime não trabalha isso. Ele do nada começa a lembrar do passado quando perde a cabeça. E o que é um furo pra mim é que ele perde a cabeça, então literalmente ele deveria desaparecer e ele não desaparece. Só que se ele não desaparece, por que todos os outros demônios também não ficou vivo?
quando perdeu a cabeça. Enfim, eu nem vou entrar no... Mano, a cabeça dele desaparece. Ele fica sem cabeça. Ah, mas ele tancou o sangramento. Pô, por que os outros demônios também não faz isso? Isso aí deveria ser algo comum entre todos os demônios. Mas enfim, né, vamos deixar pra lá. O drama dele é bem trabalhado, é emocionante, tem um tempo absurdo de tela, mas não é nada que você vai, tipo assim, surpreender. Surpreender, tipo, entende? Não é algo novo, é mais do mesmo. Aquele clássico drama da segunda temporada, que honestamente eu até prefiro. Opa, cliquei errado. Eu até prefiro o da segunda temporada lá que eu esqueci. Daki com o irmão dela, Gyutaro. Pra mim é a melhor temporada, mas enfim. Tem outras coisas que eu quero falar. Ah, cheio de furos ou coisas sem sentidos. Exatamente. Mas aqui é o que eu falei. A casa tá vivo, sem cabeça. E do nada ele ainda recupera a cabeça, regenera ela. E ele desaparecer sozinho. Sendo que ele não tem como ele desaparecer sozinho. O corpo dele, literalmente, é do Muzan. Faz parte do Muzan. Enfim, não vou ficar chorando mais por causa disso, não. Enfim, de modo geral, o filme é muito bom. Só que eu acho que é uma questão minha. Eu esperava mais do filme, entende? Eu tinha altíssima expectativa sobre os Hashiras, altíssima expectativa sobre as batalhas. Eu tô falando sobre progressão de batalha, eu tô falando de tipo assim, deles começar dando tapinha, de repente usam jutsu, o jutsu cresce, a luta fica mais violenta e eles vão se gladiando, entende? Vai crescendo com o tempo. E isso só acontece no caso do Akaze. Quando a coisa, você fala, cara, agora vai ficar séria a coisa. Ele vai lá enfim, esfria tudo. A única luta que talvez seja épica do começo ao fim e tenha progressão seja do Muzan lá no terceiro filme. Eu nem quero ver o mangá porque senão eu já vou me decepcionar. Então é isso. É isso. Eu não sei se ainda tem alguém que não viu esse filme, mas se não viu, não tenha expectativas exageradas sobre o filme. É simplesmente épico, mas nada muito grandioso. Acho que essa é a palavra. É isso. Valeu, falou, sayonara.